Agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores Federais, o João Sena. Vamos falar sobre a extinção da FUNASA, vamos falar sobre o reajuste dos servidores federais e também sobre investimento em órgãos públicos. Presidente, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras e aos nossos telespectadores. Olha, nesse dia importante, presidente, eu queria começar perguntando ao senhor sobre o reajuste do salário mínimo. Como é que o senhor avaliou esse reajuste oferecido pelo presidente Lula? E também é um reajuste dentro do que a categoria esperava? Ainda não é, mas a categoria entende que é um momento mais delicado. Como é que foi a avaliação do sindicato? Douglas, é o seguinte, a valorização dos trabalhadores sempre é muito importante. Nós, hoje, o dia 1º de maio, a gente não tem muito o que comemorar, mas eu diria que a maior comemoração nossa foi a gente conseguir tirar esse país das mãos que estavam aí, praticamente com uma ditadura instalada, né, com o nazismo aí funcionando, a direita, extrema-direita, né, que está em todo mundo ameaçando a democracia. E eu acho que a maior conquista nossa hoje é comemorar as eleições do presidente Lula, porque a gente não podia continuar como estava. Agora, com relação ao salário mínimo? Agora, com relação ao salário mínimo, ainda é pouco. Nós temos o salário mínimo dos mais baixos do mundo hoje. O salário hoje do servidor público federal do Brasil, comparando com outros países, é um dos mais baixos do mundo. Do mundo. Meu Deus do céu. Para você ter uma ideia, nós estamos, a nossa categoria, 7 anos sem um reajuste sequer. Presidente, vamos esclarecer. 7 anos sem um reajuste. Sim. O senhor está querendo dizer que nesse período era apenas o repasse da inflação? Não havia um aumento real, é isso? Não tivemos nenhum repasse. Nem da inflação. Nem o repasse, presidente? Nem da inflação. Ou seja, houve perda. Tivemos perdas, se acumula hoje, se a gente for somar, em torno de quase 50%. 50%, quase presidente, 50%, em 7 anos? 7 anos. Meu Deus. Então, aquela situação, nós tivemos o último reajuste. Bolsonaro não deu os reajustes aí? Não, para servidor público do Poder Executivo, 0. Michel Temer, 0. Bolsonaro, 0. Nós tivemos um reajuste em 2017, ainda com a ex-presidente Dilma. Um acordo que a gente firmou de 15% para receber parcelado em 3 anos, e a última parcela foi paga no governo Michel Temer em 2017, sob ameaça da gente, foi precisar ameaçar a justiça para ele poder cumprir, para cumprir o acordo. Então, depois desse reajuste da ex-presidente Dilma Rousseff, até agora, até esse aumento dado pelo presidente Lula, que ainda vai sair lá para junho, né? Que é a partir de maio. Nada de reajuste. Nada. Os trabalhadores federais do Executivo, do Poder Executivo, eles acumulam em 7 anos perdas salariais em torno de 50%. Chega a quase 50%. Só no governo Bolsonaro tem em torno de 24% a 25%. Só do governo Bolsonaro. Aí a gente já tinha os anos do Michel Temer, já tinha outras perdas ainda do governo Dilma, é bom deixar claro, né? Que nós só concluímos 15% no acordo e ficou ainda algumas partes para ter uma reposição posteriormente e nunca teve. O Michel Temer assumiu e daí para cá só foi massacre mesmo na categoria. Presidente, quando o senhor conversa com os trabalhadores, quer dizer, porque a ideia que as pessoas têm, todo mundo tem essa, quem faz concurso, quem se forma, quem sempre mira um emprego público federal, no Executivo, enfim. E aí o senhor traz agora essa realidade, uma realidade triste, uma realidade realmente inacreditável. E como é que os servidores têm discutido essa questão? Porque eu imagino, se fosse outra categoria, já tinha entrado de greve. Né? Nós já fizemos, Douglas, greve. Fizemos várias greves, mas pouco sucesso. Não, aliás, 0. Né? Nós fizemos ainda greve e nunca conseguimos a reposição, nunca fomos atendidos. A gente tinha uma mesa de negociação permanente, instalada no governo Lula.
e depois na Dilma. Quando a Dilma saiu, essa mesa desinstalou a mesa, acabou tudo e a gente voltou para a estaca zero. E nunca mais foi reinstalada a mesa? Nunca conseguiu nem uma audiência com o governo. Era porta fechada, para vocês não tem nada, é reajuste zero e não tem nem conversa. Essa é a realidade. Agora, a gente não conseguiu um diálogo. E justiça? Justiça, a gente tem muitos problemas na justiça. Muitas causas na justiça, mas você sabe como é a justiça, né? Desse país. Não anda, presidente? Não anda, não anda. Nós temos um setor jurídico no sindicato e todos esses processos a gente tem colocado, a maioria, né? Quando a gente não aguenta mais, a gente vai para a justiça. Mas não temos surtido efeito. Quer dizer, de todos os processos que foram impetrados na justiça pelo sindicato, nenhum deles teve algum resultado? Durante esse período, não. O que nós Nos temos, 7 anos o senhor está falando? Nos 7 anos, não. O que nós temos são retroativos, outros reajustes que nós tivemos, que foram dados aos militares, e nós não tivemos esse, também ficamos de fora. E nós passamos mais de 20 anos para receber, que foi o que a gente recebeu aí dos 5 anos para cá, vem saindo, né? Atendendo uma parcela. É porque nós somos vários órgãos, nós somos um sindicato geral e representa vários órgãos, mais de 32 órgãos do setor público. Aí o senhor está falando 32 órgãos do Executivo. Do Executivo. Não tem um sindicato para os 32 órgãos, cada um tem um? Não. Tem órgão que tem o seu sindicato próprio. E outros não? E outros não. Aí a gente representa todos. Toda a categoria pode se filiar ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Existe esse. Mas tem o sindicato, por exemplo, dos previdenciários, né? Tem outros sindicatos, outros órgãos que têm, associações. Presidente, em relação a plano de cargos, carreira e salário, todas as categorias, existe esse plano bem definido? Bem definido não, Douglas, ainda não, infelizmente. A nossa luta era para ter uma tabela única. Se todos, um exemplo que eu dou aqui, eu sou, por exemplo, no serviço público, eu sou agente administrativo. Então, eu acredito que o agente administrativo do meu órgão é o mesmo do outro órgão federal, é o mesmo do IBAMA, é o mesmo do DENIT, mas aí cada um tem uma tabela diferente. Isso é o que vem corroendo também os salários. Aquela categoria que o governo acha que é mais importante para ele reajusta. Ele tem sinalizado alguma coisa, não é? Então, quer dizer, funções idênticas em órgãos diferentes têm salários diferentes. Tem salário diferente. Tem médico numa área que ganha mais do que o médico em outra área. Por órgão, né? Tem o médico que é, vamos dizer, do Exército. Vou dar um exemplo, que era o órgão do primeiro presidente lá, do ex-presidente, né? Eles têm uma diferença, né? Eles ganham como médico e eles também têm as gratificações militares, né? Que é um incentivo a mais. Mas já tem o médico que é contratado pelo SUS, que não é a mesma tabela. Ganha menos. Ganha menos. E são várias categorias. Várias categorias têm essa questão diferente. Até o agente de portaria. Né? Tem o agente de portaria lá do Poder Executivo em Brasília, ele ganha mais dinheiro do que o agente de portaria aqui de um órgão do estado do Piauí. Mas o serviço é o mesmo. A função é a mesma? A função é a mesma. Presidente, tem uma outra questão que eu queria tratar com o senhor, que é o seguinte: dentre as reformas que são discutidas já há algum tempo, entre elas está a reforma administrativa. Dentre os pontos contidos na reforma administrativa está o fim da estabilidade do servidor público federal, quer dizer, servidor público de um modo geral. Aí seria a questão de produtividade, porque hoje, por exemplo, para um servidor público perder o emprego tem um processo longo, um processo demorado, e isso mudaria, quer dizer, o servidor, a alegação de quem propõe é que isso geraria uma maior produtividade, os servidores estariam mais empenhados no serviço público. Como é que a categoria avalia essa proposta? Não, a reforma administrativa, nós somos contra a reforma administrativa. Porque, normalmente, Douglas, as reformas que têm sido feitas nesse país, ela não vem para beneficiar o trabalhador. Ela só vem prejudicando. Isso não é só na administrativa que vem, nós já temos a reforma previdenciária, que foi assim. Nós temos a reforma trabalhista, que praticamente destruiu a CLT.
e outras reformas. Então, a reforma administrativa, ela não é nada mais do que um engano aí para a população do que vai moralizar o serviço público. E a nossa lei 8.112, ela já é uma lei muito, muito rígida. Como você disse, se o servidor não andar na linha, ele pode ser demitido. Tem demissão, tem inquérito administrativo, ele responde e tem demissão. Houve várias demissões, não é, por aí já de servidor público. No meu sindicato, agora nós trabalhamos, ultimamente nós conseguimos retornar 2 servidores, não é, por esses atos administrativos, porque eles tinham razão no caso. Mas alguns que não têm, que ele comete arbitrariedade, a gente não defende quem está errado. Ele foi demitido. Então, eu acho que a lei que está aí da reforma administrativa, ela é mais uma enganação para a população pensar que está sendo feito o que não está. O senhor acha que com a reforma pode haver perseguição aos servidores? Perseguição, isso é, porque tira logo a estabilidade, e aí, quando tira a estabilidade, ele pode demitir, e aí vem o empreguismo político, que o político demite para colocar os dele, quem ele quer, com um salário bem menor. O senhor acha que, por exemplo, além dessa perseguição, um outro objetivo da reforma seria começar a diminuir os concursos públicos, começar a indicar pessoas? Esse é um outro efeito da... Eu acho que esse é o efeito. Não vai ter concurso público, já não existe mais, praticamente. No nosso setor não tem. Nós somos, eu costumo dizer, Douglas, que a gente é uma raça em extinção. O servidor, principalmente no meu caso, que é estatutário. Nós somos uma raça em extinção. Não tem mais concurso público. O meu órgão, que tinha 800 servidores, tem menos de 50 hoje. Qual órgão do senhor? Eu sou do Ministério da Defesa. O senhor é do Ministério da Defesa? Da Defesa. Aqui no Piauí? No Piauí. Então, lá tinham quantos? Já tivemos no nosso quadro 800 funcionários. Hoje são 50? 50 na ativa. A maioria já aposentou e não tem mais reposição. Não existe. Como é que funciona, mais, presidente? Aí de 800 para 50? Essa deficiência que você vê no serviço público, que eles fazem tudo aquilo, é de propósito, para dizer que a culpa é do servidor porque não funciona e poder implantar essas reformas que eles estão querendo fazer aí. Né? De fazer uma reforma administrativa dessa e aí colocar terceirizados ou pessoas sem nenhuma qualificação para tocar o trabalho dos que têm experiência há muitos anos que vinha. Presidente, no Ministério da Defesa, essa redução de 800 para 50, se deu em quanto tempo? Isso deu em torno de 20 anos, 10 anos. Em 10 anos caiu... 15 anos, 10 anos por aí. Presidente, agora no caso, vamos falar agora desse aumento. Esse aumento que vai ser implantado ainda, que foi concedido pelo presidente Lula, esse aumento, ele está na vala comum dos outros ou efetivamente foi dado algum reajuste real desse aumento? Não, é assim, Douglas, ele não foi, aí foi uma emergência, né? Foi um caso que nós só conseguimos esse reajuste devido àquela medida provisória, né, que foi aprovada no final do ano, né, que era para pagar o Auxílio Brasil, e nessa brecha aí a gente conseguiu colocar na nossa emenda também um pequeno reajuste para os servidores. O que a gente estava pedindo de imediato era 24% emergencial, que era as perdas, pelo menos do governo Bolsonaro. Nossa, se eu falou aí, 50% de perda, 24% seria nem a metade. Exatamente. Mas aí o que a gente conseguiu com todo esforço foi 9%. Não é nada mais para você ver. Quem está há 7 anos, a categoria está batendo palma. Imagina, presidente. Está aplaudindo, está gostando e achando que foi uma porta que se abriu e que a gente vai ter daqui para frente esperança, né, de melhorias. Que o próprio presidente Lula falou, né, que a gente jamais será esquecido no governo dele. Então a gente aposta, é um governo dos trabalhadores e a gente acha que daqui para frente as coisas tendem a melhorar. E aí, esse 9%, ele quer dizer, 9% é um reajuste, mas aí se você jogar o 9% dentro do quadro das perdas de 50%... Não é nada. Não é nada, né? Praticamente não é nada. Praticamente não é nada. Então, de fato, é uma situação... Agora, é interessante essa questão do salário. O próprio salário mínimo, estabelecido pelo governo, se você olhar a Constituição, você que está em casa, é uma questão que muita gente desconhece. Mas eu não sei exatamente, presidente, dizer qual é o artigo... Enfim, mas assim,
Lá na Constituição, tem lá uma parte que trata sobre o salário mínimo. Isso. E lá na Constituição diz exatamente o que o salário mínimo deve oferecer ao trabalhador. Isso. Ele deve oferecer alimentação, vestuário, lazer, moradia, saúde, não é? Diz lá tudo. Então, se você for considerar, por exemplo, só as perdas que o presidente falou, ele, sei lá, duplicaria ou triplicaria só com as perdas. Isso. Se você considerar efetivamente o que está lá, para garantir o que está lá, ele teria que ser pelo menos 10 vezes maior do que ele é. Então, quer dizer, o próprio salário mínimo é inconstitucional. Como eu falava, Douglas, a gente tem o salário, o Brasil tem o do salário mínimo menor do mundo. Não estou falando nem de América Latina. É do mundo. Na América Latina, para você ver, na América Latina, que nós somos um continente emergente mesmo, que o Brasil é um dos mais desenvolvidos, o Brasil tem um salário menor do que a Bolívia. Rapaz. Não é, para você ver, menor do que o Panamá, menor do que a Guatemala. Eu não estou falando nem de Chile, Uruguai, México, não. Aí já é. Eu estou falando de Paraguai mesmo, Peru, não é Costa Rica. O salário mínimo é bem menor do que isso aí. O salário mínimo, para você ter uma ideia, hoje, o presidente Lula deu mais um reajuste, aí, um pequeno reajuste, que o salário mínimo a partir de hoje vai ser R$ 1.320. A bolsa, a cesta básica de São Paulo é mais de R$ 870. Quer dizer, vamos arredondar aí. Vamos botar 1.320. R$ 1.320. Aí a gente considerando a cesta básica, né, pelo que eles medem de São Paulo, é R$ 878. Vamos botar 820, né? Aí você teria 300, somaria R$ 500. R$ 500. Aí como é que garante transporte, aluguel, alimentação, energia, água, saúde? Quer dizer, viver com o salário mínimo do Brasil é um desafio. E aí, se você for ver a diferença, não é muito grande para quem ganha 2. Vamos dizer que ganha 2 salários mínimos. Mas quem ganha 2 salários mínimos, ele já paga mais cara a água, já paga mais cara a luz, já paga mais caro no transporte. E vive também, a verdade, o trabalhador brasileiro vive na miséria. E aí o pior, você vai ver. Eu estava vendo aqui um estudo que a gente acabou de fazer, o dos super ricos que tem no Brasil. Somente 51 pessoas, eles têm eles têm um faturamento superior um patrimônio superior a 5 bilhões. 51 pessoas do Brasil tem um patrimônio superior a 5 bilhões. Aí fica difícil. Os 51, eles somam, Douglas, em torno de 815 bilhões de reais. A fortuna deles. A fortuna desses. Esses 815 bilhões, eles patrocinam, eles conseguem ter na mão mais de 400 deputados. Eles elegem 400 deputados, mais de 70 senadores. É quase o Congresso todo. Deputado é 513. Senador 81. Deputado 81. Então eles têm esse povo na mão. Eles elegem tudo. E depois de sair, eles ainda dão propina para presidente, dão propina para governador, dão propina para o resto para prefeitos e mantém esse povo na mão. Que é o que faz e o que fez eles aprovarem uma reforma trabalhista dessa, que favorece os patrões. É o que faz eles aprovar uma previdenciária dessa, que o jovem que se emprega hoje, ele não se aposenta nunca mais na vida. É complicado, realmente. É complicado. Você aposentar quem entra hoje. Presidente, falando nisso, com tanta desvalorização, com um salário tão baixo, o sindicato que sempre faz pesquisa, ouve o trabalhador, tem esse contato direto com o trabalhador. Hoje, muita gente, por exemplo, que tem potencial intelectual para ingressar no serviço público, prestar um bom serviço à população, tem preferido o mercado informal do que ingressar no serviço público? Tem, é verdade. É verdade. Nós tivemos, ao longo desse tempo, para dizer que não houve, teve alguns órgãos que abriram algum concurso público, como foi o caso do Ministério do Trabalho, que vive numa situação precária, um dos órgãos, dos ministérios mais importantes, que foi extinto no governo passado, depois, com muita luta, a gente conseguiu voltar. E lá, Douglas, a gente conseguiu, lutando pelo concurso público, e foi aprovado
uma boa parte, mas esse pessoal já pediram as contas. E foram embora. Presidente, Ele não consegue se manter. Esse pessoal, o senhor está dizendo que esse pessoal que ingressou no Ministério do Trabalho, sim, através do concurso, boa parte pediu para sair? Boa parte pediu para sair. E em outros órgãos, porque o salário, hoje a iniciativa privada oferece um salário melhor para eles. As pessoas que se preparam para concurso, e eles vê que têm condições de passar num concurso melhor do que o do serviço público. E o pior é porque não tem as condições mínimas de trabalho. Aí nós temos dois caminhos, presidente. O primeiro deles ou a pessoa opta pelo mercado informal, ou a pessoa opta por empreender, montar sua empresa. Sim. Do que, quer dizer, o senhor está observando essa mudança no sentido de que antigamente era o sonho de todo mundo pensava no serviço público. Quer dizer, eu lembro que em qualquer família razoavelmente letrada, digamos assim, o sonho dos pais eram os filhos. Para o serviço público. Hoje não. Hoje parece que é o contrário. É o contrário. O pai diz, meu filho, você tem um potencial alto, você tem empresa, monte sua empresa. Montar sua empresa. O próprio Banco do Brasil, que eu acho que os bancos antigamente, a gente tinha sonho também do serviço público e do setor bancário. Bancário, né? Que hoje ninguém tem mais esse interesse. O estresse do bancário, o pessoal vive ali numa depressão monstra, tem umas metas que eles não conseguem atingir e eles vivem sob depressão, uma coisa profunda. O senhor falou muito difícil. Engraçado essa questão do banco, o senhor falou, interessante, presidente. Porque hoje, embora seja, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não estou nem falando na iniciativa privada, não, porque aí é privado, enfim. Mas a Banco do Brasil, Caixa Econômica, em especial, Banco do Nordeste, enfim, são instituições públicas, mas que trabalham hoje como se fossem privadas. Quer dizer, os funcionários, eles têm a pressão nos funcionários, a cobrança de meta, uma série de coisas, como o senhor falou, é como se fosse privado. Como se fosse privado. Eu conheço muitos companheiros do setor bancário, não é, que eles vivem doente. Antes eles ficavam lá, chegava o tempo de se aposentar, às vezes eles ainda continuavam, né, tinham convite para continuar, hoje eles não querem. Tem muitos que pedem antes do mandato, pedem para ir embora, perdendo, e outros que ficam, mas quando chega a hora de se aposentar, eles não ficam mais um dia. Ficam rezando para chegar a data. Para chegar a data, e saem doentes. E os sem contar com o baixo salário hoje. Não ganham esse salário mais como era, como você conhecia antigamente, que eu falei, era um sonho ir para o setor público, para o setor bancário. Então os companheiros vivem lá com os salários achatados. Agora, os bancos cada vez estão mais... os lucros são enormes. Os bancos são... Você vê na pandemia aí, o lucro, todo mundo perdeu dinheiro e o lucro deles aumentou, quer dizer... Presidente, vamos falar da FUNASA. A FUNASA extinta no governo Lula. Como é que o sindicato avaliou essa decisão? Olha, eu não sei, a gente não sabe o que deu na cabeça do ex-governador Rui Costa. Isso foi a ideia da cabeça dele. Que é hoje o ministro da Casa Civil, e logo que ele assumiu, ele disse, nesse governo não tem mais espaço para a FUNASA. A FUNASA é um órgão tão importante. Importantíssimo. Eu acho que é por aí que começa eu acho que é uma coisa que não pensada, é um desmonte terrível. O trabalho da FUNASA, que eu acompanho de perto, como presidente desse sindicato, eu tenho visitado essa FUNASA em todo o estado do Piauí, e não só no Piauí. Aliás, é um dos poucos órgãos que tem capilaridade do estado inteiro. Do estado inteiro. E eles prestam um serviço, Douglas, tão importante hoje, nas comunidades mais carentes. A FUNASA tem um trabalho de saneamento, de vigilância sanitária, sem falar da dengue que eles cuidam, da chikungunya, dessa vicazília, do barbeiro. Eles têm também um trabalho de saneamento básico, nas cidades com menos de 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, essas cidades pequenas. Só que no Piauí, a FUNASA presta serviço aí para mais de 158 municípios pequenos, que essa população carente precisa muito da FUNASA. Agora, essa história de dizer, eu concordo com o senhor, essa história de dizer, não, mas não tem problema não, porque as atividades da FUNASA vão ser distribuídas para os outros órgãos. Não funciona, viu, presidente? Não funciona. Essa história de diluir outros órgãos não funciona. Olha, eu vi ainda agora, por último, os companheiros lá me falando que estão distribuindo o pessoal, né, da FUNASA para outros órgãos.
Aí tem lá o companheiro que é agente de edemia. Rapaz, qual órgão? Aí no Ministério da Fazenda. Fazenda, agente de O que vai edemia, ver no presidente. Ministério da Fazenda? Né? Mas, meu Eu vi Deus falar do isso. céu. Aí vem, a maioria alguns, os que são mais bem empregados, é os que vão para o próprio Ministério da Saúde. Aí tem uns que vão para o Ministério da Saúde. Mas eu vi a gente pleiteando e eles mandando as pessoas procurar vaga, até na Fazenda, o colega disse que tem gente querendo ir para o Ministério da Fazenda. Fazer o quê lá? Aí a maioria vai para o Ministério das Cidades. Né? Ministério das Cidades. Agora você veja bem, vamos chegar aqui na razão principal que eu não concordo. O motivo que o Rui Costa explicou da extinção. Você sabe que teve uma transição aí no final do governo, nós tivemos aí quase 12 meses de transição naquele período. E naquele período de transição, segundo o ministro Rui Costa lá, ele disse que foi descoberto muita falcatrua, muito roubo, muita coisa. Ah, pois se for no relatório, isso aí tem que fechar o Brasil todo. No relatório lá da FUNASA. Mas eu digo a você, a FUNASA, ela não pega no dinheiro. O dinheiro para o saneamento básico lá do município vai para a prefeitura. Não passa nem nos cofres da FUNASA, não tem nada com FUNASA. Não, vai para a prefeitura. Exatamente. Os prefeitos que administram, que gastam. E a irregularidade lá tem que ser investigada na prefeitura. Lá, aí vão extinguir a FUNASA. Quer dizer, o carrapato está no boi, mata o boi. Mata o boi. É. Isso aí não justifica. É verdade. Está entendendo por quê? Vai para lá, vai continuar da mesma forma. O órgão que vai assumir, que é o Ministério das Cidades, que a FUNASA disse que vai ser O integrado sistema lá, de repasse é o mesmo, vai ser é a mesma coisa. Então isso não justifica. Eu O achei... prejuízo maior é para a população e para os mais carentes, como eu falei, as entidades mais carentes, entidade ribeirinha, quilombola. Esse pessoal aí... Essas comunidades vão ser comunidades mais são terríveis, prejudicadas. cara, mais prejudicadas. Qualquer tipo de ação governamental, por mais esforço que se tenha por parte do... Agora, o estado do Piauí, ele tem nesse aspecto aí, presidente, ele tem, por exemplo, o governador anunciou agora só para o Corpo Bombeiro 400 vagas. Quer dizer, quase efetivo, um dobro do efetivo. Você tem 1.000 e tantos policiais militares, já anunciou um cronograma de concurso, quer dizer, nesse aspecto o Piauí tem feito diferente do governo federal. Né? É isso que eu falei, que é uma esperança que a gente tem dessa renovação, tanto nacional como no Estado. Não é? O nosso governador é um jovem, uma cabeça boa, né? A gente conhece a história dele, e a gente está apostando muito, e agora a gente também tem que cobrar muito, está no pé, mas ele promete ser diferente um pouco. Só esse raciocínio aí de estar reestruturando os órgãos já é uma coisa, né? É uma novidade para nós. Valorização do serviço público. Valorização do serviço, valorização do serviço. Para você ver uma ideia, porque hoje muita gente pensa que o sindicato luta só pela questão salarial. E não é essa a nossa finalidade. A nossa luta muito maior é pela manutenção dos órgãos, era a estruturação dos órgãos. Em vez de extinguir a FUNASA, estrutura a FUNASA. E investiga quem desviou dinheiro. Exatamente. A FUNASA tem um projeto de saneamento básico, que ela fez um plano de saneamento básico rural para todo o Brasil. Isso passa pelas mãos da FUNASA. Nenhum outro órgão vai ter condições. A FUNASA, Douglas, ela tem dado aí melhoramento e concursos. As pessoas vão estagiar lá. Mestrado em saneamento básico, doutorado em saneamento básico, pós-doutorado. E esse pessoal passa pela FUNASA para pegar a experiência. Realmente, eu inclusive critiquei aqui na época do anúncio. Eu critiquei. Presidente, muito obrigado pela participação. O espaço está sempre aberto para atualizar os telespectadores e telespectadoras sobre essa questão, não só salarial, como o senhor falou, mas do serviço público de um modo geral. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Hein? Obrigado.